A limpeza ou purificação é a primeira etapa da prosperidade. Sem libertar-se mental e emocionalmente, e em nosso mundo visível, não pode haver prosperidade permanente e satisfatória. 2. Para demonstrar a verdadeira prosperidade, você precisa se livrar do que não quer e abrir caminho para o que quer. 3. Você pode conseguir isso criando um vácuo exterior. Esvaziar e limpar armários, gavetas, arquivos, mesas de trabalho, o carro, a garagem, etc., faz com que a pessoa que crê abandone as sensações da mente subconsciente para limpar o seu mundo para a prosperidade. 4. Crie um vácuo exterior também afirmando a ordem divina, colocando todas as coisas em ordem. Encontro-me na ordem divina. Meu mundo se encontra agora na ordem divina. 5. Faça uma lista das coisas e situações, mesmo das pessoas, que você quer eliminar de sua vida, tanto as palpáveis quanto as impalpáveis. 6. Ao mesmo tempo em que limpa os armários, esvazie e limpe a sua vida. Os esqueletos no armário têm de desaparecer, se você deseja realmente prosperar. 7. Pratique o perdão pelos outros. Isso é mais fácil do que você pensa. Faça isso pronunciando palavras de perdão. 8. Declare que os outros perdoam. No subconsciente, eles querem perdoar. 9. Quando você perdoar os seus inimigos, liberte os seus amigos. Você jamais perderá alguma coisa por meio da liberação emocional, você abre caminho para que o mais elevado bem de todos os envolvidos se manifeste sem dominação possessiva ou apego pessoal excessivo. 10. Declare que os outros o perdoam. Palavras de libertação eliminam a possessividade e a sujeição quando você proclama que o Cristo, na situação e nas pessoas envolvidas, é o poder que libera. 11. Libere também as situações e condições que você não pode solucionar. Essa liberdade quase sempre se manifesta rapidamente em soluções perfeitas. Primeiro, crie mentalmente a sua prosperidade, por escrito 3. Certa vez fiz uma palestra em Nova Orleans sobre o tema, Você pode ter tudo. Depois que a palestra tinha começado, um empresário entrou correndo no auditório, e disse quase sem fôlego para o encarregado de indicar os lugares: Espero não estar muito atrasado, pois estou aqui para conseguir tudo. Há um modo de você conseguir tudo: comece criando mentalmente o que for bom para você. Estima-se que o sucesso pode ser 98% de preparação mental e apenas 2% de ações exteriores. Jesus deve ter feito muita preparação mental antes de multiplicar os pães porque, antes disso, ele havia ficado em companhia de algumas das pessoas que desejava alimentar, orando e dando graças. Você pode criar mentalmente a sua prosperidade de 3 modos. 1. Por escrito. 2. Por meio de imagens. 3. Em palavras. Há algumas décadas, quando comecei a escrever a respeito da prosperidade, meu filho e eu vivíamos em um cômodo. Podíamos ainda estar vivendo naquele cômodo se não tivéssemos começado a criar, antes, a nossa prosperidade, escrevendo-a, imaginando-a e afirmando-a. Foi enquanto estávamos vivendo nesse cômodo que eu ouvi falar sobre essas 3 maneiras de criar mentalmente a prosperidade. Quando eu e meu filho começamos a utilizá-las, elas deram resultado. Isso me convenceu de que deveria falar aos outros a respeito delas. Pare de procurar os outros para obter a sua prosperidade. Comece a utilizar essas 3 técnicas simples de prosperidade descrita neste e nos 2 capítulos seguintes. Ao fazer isso, você irá, em primeiro lugar, criar mentalmente a sua prosperidade. Ela irá fluir do plano mental para o plano visível com resultados palpáveis. Durante alguns anos, meu filho e eu moramos em um cômodo que nos fora arranjado pela igreja a qual eu estava servindo. Os administradores pareciam convencidos de que haviam nos arranjado o que nos era conveniente. A situação financeira da igreja, naquele momento, com certeza, não parecia favorável a ponto de nos proporcionar outro tipo de moradia mais esmerada. No entanto, o local onde morávamos na ocasião era, com certeza, insuficiente. Diversas vezes eu já havia, timidamente, mencionado esse fato, mas a reação fora sempre a mesma.
A igreja não tinha fundos para nos proporcionar uma residência paroquial, ponto final. Durante muitos meses pensei comigo mesma, cheia de ressentimento, por que alguém não faz alguma coisa? Finalmente me ocorreu, por que você não faz alguma coisa? Porque você primeiro não cria mentalmente a sua prosperidade. Foi então que meu jovem filho e eu decidimos colocar por escrito, em imagens e em afirmações o que desejávamos, uma casa paroquial da igreja. Depois de redigirmos a nossa lista, colocar desenhos em um mapa do tesouro e começar a dizer em voz alta a afirmação: eu estou maravilhosa e adequadamente instalada com a magnífica essência de Deus, aconteceu uma coisa surpreendente. Um dia um homem entrou na igreja e disse que havia recebido uma herança e desejava doar a 10ª parte dela à igreja. Qual o valor do dízimo oferecido? Perguntei. $8.000, respondeu ele. Ótimo! Essa será a entrada para a compra de uma nova casa paroquial para a igreja. Em questão de dias, uma encantadora casa havia sido localizada na área mais bela da cidade e as negociações foram rapidamente concluídas. Antes que nos dessemos conta, meu filho e eu estávamos nos mudando para uma casa nova, com móveis novos. E de uma maneira igualmente rápida, talvez um prêmio extra por todas as nossas orações, apareceu uma excelente empregada doméstica, que insistiu em trabalhar para nós. Ela tinha lido alguns de meus artigos e desejava saber mais a respeito do pensamento motivador da prosperidade. Parecia um milagre, pois uma empregada doméstica era como um prêmio, uma vez que dificilmente ela estaria dentro de meus limites financeiros em circunstâncias normais. Como ela previra, o seu contato pessoal com o pensamento de prosperidade provou-se valioso. Como mencionei em um capítulo anterior, mais tarde ela demitiu-se do emprego como minha empregada doméstica e fez o que sempre desejara fazer: tornou-se costureira, uma profissão na qual ela ainda é muito solicitada. Porque você precisa, primeiro, criar mentalmente a sua prosperidade. O homem é um ser espiritual e mental e se expressa no mundo exterior por meio da mente. Como um pai amantíssimo, Deus é a fonte de sua prosperidade. Esse mesmo Pai criou a substância do universo, que eu prefiro denominar ouro em pó, que você pode moldar e transformar em prosperidade. Essa substância não oferece resistência e é impessoal, e espera que você lhe dê pessoalmente a forma que desejar. Você é o senhor da rica substância do universo. Faça valer o seu poder e adapte, molde e dê forma a essa substância com pensamentos, palavras e ações positivas. Ao ser positivo com respeito à prosperidade, ela se torna positiva com você. Ao direcionar a grande energia de seu pensamento para a ideia de abundância, você terá abundância, não importando o que as pessoas estejam dizendo ou fazendo a respeito. É escrevendo, imaginando e afirmando a prosperidade que seus pensamentos, palavras e ações começam a atuar em seu favor de maneira favorável, auspiciosa e produtiva. Comece agora a ser objetivo a respeito da prosperidade, sentando-se e fazendo uma lista das coisas boas que você deseja experimentar na sua vida. Emma Curtis Hopkins, uma importante professora do Evangelho no início do século XX, disse certa vez: sente-se em uma determinada hora todos os dias e escreva em um papel quais são suas ideias a respeito do bem. Você irá descobrir que essa prática irá fixar a sua mente no Evangelho e você irá sentir o resultado disso. Outro eminente metafísico, o Dr. Emmett Fox, disse que é dessa maneira que você muda a sua vida. Lembre-se disto: se você apenas leva a vida sem nenhuma determinação ou propósito definido, torna-se uma vítima desamparada das circunstâncias. Se seus desejos não são claros e objetivos, você ficou sujeito às personalidades dominadoras daqueles que o cercam. A maneira de superar as dificuldades é estabelecer uma meta por escrito. Em algum momento da vida, você já ficou sujeito à personalidade dominadora de alguém que sabia o que queria, e descobriu que estava sendo induzido por essa pessoa. Eu já. Meu filho geralmente sabia o que queria, em detalhes. Certa vez olhei pela janela e verifiquei que os 2 carros esporte estavam estacionados lá fora, eram ambos resultado dos desejos precisos de Richard, não dos meus.
Nunca tive qualquer preferência por carros, mas, como a maioria dos homens, Richard tinha. O resultado foi que não somente ele estava dirigindo um carro esporte equipado para corridas, mas eu também estava. Além do mais, lembre-se do seguinte. Se você não sabe o que quer e não tem nenhum objetivo estabelecido, sua mente subconsciente produz um aglomerado de circunstâncias. É por isso que existe muita confusão na vida de pessoas passivas. Concentre-se em uma coisa durante muito tempo e esteja certo de que a conseguirá. Tenha sempre em mente um objetivo definido e anote-o. Nunca se deixe viver no acaso, a menos que deseje terminar com 2 carros esporte na garagem. Há uma razão específica pela qual você tem de ser preciso a respeito do que quer. A raiz da palavra desejo significa, do Pai. É uma grande alegria sua recebe-lo aqui e agora. De que maneira você pode verificar que esses desejos são com certeza, do Pai? Se os desejos que você tem são apenas desejos superficiais, eles desaparecem, mas se são desejos profundamente arraigados por coisas do Pai, eles são desejos divinos. Você precisa expressá-los construtivamente, em vez de reprimi-los destrutivamente. Desejo é a tentativa de Deus de lhe dar um bem maior. Abra a mente para recebê-lo. Portanto, seja objetivo a respeito desse desejo anotando-o por escrito, para que ele possa se manifestar objetivamente para você. Escolha é uma palavra mágica para a mente. A escolha produz resultados. Sua mente está constantemente produzindo o que você escolhe. Há um antigo segredo a respeito do poder de registrar por escrito o que você deseja, como mencionei em meu livro The Prosperity Secret of the Ages. As palavras que você registra por escrito eliminam todos os obstáculos e barreiras existentes nos planos visível e invisível da vida. Elas penetram nos éteres deste universo e agem por meio das pessoas, circunstâncias e acontecimentos, a fim de abrir caminho para que as coisas boas que você deseja venham a acontecer. Uma pintora comprovou isso. Ela havia pintado um quadro a óleo que não conseguira vender, mesmo depois de ter ficado exposto durante meses. Finalmente, ela lembrou-se de escrever, na sua lista das coisas que desejava, que aquele quadro seria vendido rapidamente pelo preço que ela estava pedindo. Ela escreveu isso em sua lista no dia 11 de outubro. No dia 13 de outubro, ela recebeu um interurbano informando-a de uma exposição de arte numa cidade próxima. A pessoa que telefonou estava solicitando quadros seus para exibi-los na mostra. Ela imediatamente enviou a pintura a óleo que estava na sua lista, e ela foi vendida, pelo preço pedido, no dia da abertura da exposição. Os psicólogos nos dizem que a maioria das coisas é feita por escolha, que a escolha produz resultados, mas que cabe a você escolher o que quer. Depois que escrevi a respeito dessa técnica para a prosperidade em meu livro The Dynamic Laws of Prosperity, um empresário da Filadélfia escreveu-me a fim de comprovar a validade desse método. Certa vez, ele foi solicitado por uma grande corporação para ministrar um curso a respeito do sucesso para 92 de seus principais executivos, pelo qual ele recebeu da empresa uma ótima remuneração. Nesse curso, foi solicitado aos executivos que escrevessem detalhadamente as coisas que desejavam que lhes acontecessem na vida. Foram relatados os seguintes resultados. Aconteceram coisas miraculosas. Todas as pessoas foram curadas de problemas de saúde, até das doenças chamadas incuráveis. Dos 92 homens, todos, com exceção de 2, disseram que haviam obtido muitos benefícios. Todos esses homens receberam aumento de salário, que variavam de $2.000 a $20.000 anuais. Problemas de saúde, pessoais e de prosperidade foram todos solucionados pelo método de fazer uma lista por escrito. A psicologia da pobreza. Recentemente, um dos meus leitores, que é psicólogo, explicou que os pobres estão tão enredados em seus problemas do dia a dia que nada planejam ou imaginam para o futuro. Eles também demonstram muita hostilidade e inveja com relação às pessoas que conquistaram o sucesso na vida. E quanto a você, você está tão envolvido com os problemas do passado e do presente que não tem tempo para planejar coisas melhores. Você é hostil com as pessoas bem-sucedidas à sua volta ou sente inveja delas.
Você as critica? Costuma fazer comentários maldosos a respeito delas? Como você se sente, e como reage, quando alguém lhe é próximo tem uma prece atendida ou alguma coisa boa lhe acontece? Você aceita esse fato sem ficar com inveja? Às vezes somos testados. Às vezes as coisas boas que queremos na vida parecem chegar primeiro para as pessoas que nos cercam. Se pudermos louvar e agradecer pelas graças concedidas a outrem, em vez de sermos invejosos, ciumentos e críticos, podemos então ter certeza de que as mesmas graças, ou até maiores, chegarão para nós. Mas se fizermos comentários maldosos a respeito das graças concedidas a outra pessoa, ou tivermos inveja dela, teremos sido reprovados no teste. Não conseguiremos alcançar graças semelhantes. Como superar a inveja? Uma afirmação que deve ser feita com frequência a fim de eliminar a inveja, o ciúme ou a censura é a seguinte: quem ama não tem inveja. A verdadeira prosperidade me deixa livre para prosperar. Quando você vir alguém recebendo graças, lembre-se desta grande verdade: quanto mais eu esperar pelas coisas boas que almejo, melhores elas serão quando acontecerem então, porque ter inveja aos outros, é uma indicação de que o mesmo, ou algo ainda melhor, pode acontecer a você. Faça a sua lista. Pense naquilo que você realmente deseja. Quando coisas boas começam a acontecer às pessoas à sua volta, essa é uma indicação de que isso está prestes a acontecer a você também. Você pode atrair esse bem para si, exteriorizá-lo rapidamente, anotando por escrito o que quer. Uma executiva de Illinois escreveu-me certa vez uma extensa carta, na qual dizia: o ato de escrever uma lista das coisas que você considera serem necessárias para a sua vida realmente funciona. Eu fiz exatamente isso e o sucesso tornou-se evidente quase de imediato. Desde então, todas as coisas que eu tinha em minha lista aconteceram. Algumas delas foram extraordinárias, tais como uma aposentadoria antecipada, o que possibilitou que eu me tornasse uma conferencista. Agora faço palestras para grupos de empresários, recebendo $250 por palestra. Também coloquei na lista uma renda adequada para que minha vida continuasse normalmente, como antes da aposentadoria. Obtive até coisas como um carro-trailer para viagens, uma excelente filmadora e outros itens semelhantes. Comprovei, sem dúvida nenhuma, que Deus pretende que tenhamos tudo o que desejarmos para melhorar o nosso bem-estar na Terra. Porque essa técnica é necessária? Você pode estar pensando, está bem, mas por que essas técnicas simples são necessárias sob o ponto de vista espiritual? A alma do homem precisa buscar o equilíbrio externa e internamente. A alma é a área de harmonização da mente. Você precisa equilibrar o interior com o exterior. É por isso que você está encarnado neste plano terrestre, embora seja um ser espiritual que se expressa por meio da mente. Não há nada mais patético do que você ver pessoas mal orientadas que se julgam avançadas, ou espiritualizadas, demais para demonstrar as bênçãos da vida de uma maneira prática. Essas pessoas acabam ficando confusas e sofrendo todo o tipo de problema desnecessário pelo fato de estarem equilibradas. Tente fazer simplesmente isto: elabore a lista daquilo que você realmente quer, não do que alguém acha que você desejaria ter. Ao fazer a sua lista, tente satisfazer apenas a si mesmo, lembrando-se de que, o mais importante é o que está mais ao seu alcance. Depois mantenha a sua lista em segredo, um segredo entre você e o Senhor que habita o seu ser. É dessa maneira que você expressa construtivamente, em vez de reprimir destrutivamente, seus desejos, que são os do Pai. O simples ato de fazer a lista desobstrui a sua mente e a sua vida. Recentemente, fiz uma lista de 3 coisas que eu achava que deveria ter em minha vida. 6 meses depois, quando dei uma olhada nessa lista, fiquei surpresa pela maneira como ela tinha funcionado. O primeiro item da minha lista tinha acontecido. Ele era, sem dúvida, o mais importante. O segundo item não havia se concretizado e os acontecimentos indicaram que a resposta àquele desejo era: não, por enquanto. Assim, deixei-o de lado tranquilamente, sentindo que ele iria se materializar mais tarde, na ocasião apropriada.
Quando olhei para o terceiro desejo, cheguei à conclusão de que havia mudado completamente de opinião e simplesmente não queria que ele se concretizasse, e ele não tinha realizado. Ponha esse método à prova. Você pode pôr à prova esse método empregando-o a princípio diariamente. Um jovem executivo de uma companhia de seguros disse-me: estou preocupado. Atualmente, vendo seguros no valor de mais de $1 milhão por ano e sou sócio do Clube do Presidente. Mas quero vender seguros no valor de pelo menos $2 milhões neste ano, e prosseguir vendendo mais a partir daí. Sugeri que ele começasse a ir para o escritório mais cedo pela manhã, antes que sua secretária chegasse e o telefone começasse a tocar. Nessa hora do início da manhã, ele deveria escrever uma lista das coisas que queria realizar nesse dia. No alto da lista, ele deveria escrever: o poder de Jesus para proporcionar o sucesso está sob seu controle absoluto neste dia, produzindo resultados perfeitos aqui e agora. Uma semana depois ele me telefonou. Funcionou. Quase não posso acreditar no que aconteceu nessa semana, e foi tudo muito fácil e tranquilo. Vendi 2 apólices de $50 mil num só dia, e hoje tenho um encontro marcado para realizar a maior venda de minha vida. Estou bem animado e no caminho certo para atingir o meu objetivo de $2 milhões para este ano. Ele havia resumido para mim seu plano de 5 anos para ter sucesso, que incluía um aumento de 2 milhões e 5 milhões, com outros funcionários sendo contratados para fazer parte de sua equipe. Sugeri que ele ampliasse essa programação para 5 anos e registrasse-a num cartaz afixando-o em um local onde ele pudesse contemplá-lo no horário sossegado do início da manhã. Ele fez isso. Você está disposto a aceitar os resultados? Depois de ter feito a sua lista, esteja pronto e disposto para mudá-la, à medida que os dias passam, enquanto a sua mente trabalha a seu favor. Seja flexível. Seja adaptável. Esteja disposto a ampliar e melhorar a sua lista. Convém fazer 3 listas. 1. O que você quer eliminar da sua vida. 2. O que você quer atrair para a sua vida. 3. Pelo que você é grato. Depois de fazer essas listas, fala a si mesmo as seguintes perguntas. Primeira, esses desejos estão dentro da lei. Vão magoar alguém se forem concretizados? Há um antigo provérbio que diz: o bem de um é o bem de todos. Segunda, esses desejos são os mais adequados para você, do ponto de vista emocional. Você está emocionalmente preparado para aceitá-los se eles concretizarem? Terceira, você está disposto a assumir as responsabilidades que os acompanham? Quarta, do que você vai se livrar para dar lugar a eles? Em seu famoso ensaio sobre a compensação, Emerson explicou: para cada coisa que se ganha, também se perde alguma coisa. Cada fase da vida exige renúncia. Cada avanço significa a rejeição de algo antigo. Uma mãe estava ansiosa para que o filho de 30 anos se casasse. Embora fosse um professor bem educado e próspero, ele tinha um defeito físico. Tanto ele quanto a mãe tinham receio de que ele jamais conseguisse se casar. Depois de receber algumas aulas a respeito da prosperidade, ela decidiu incluir, na sua lista, o desejo de que seu filho se casasse. Quase imediatamente, ele encontrou a garota dos seus sonhos, que não se importava com o fato de ele ser deficiente. Mas a garota de seus sonhos já havia sido casada e tinha filhos. A mãe dele não contava com isso nem estava emocionalmente preparada para lidar com tudo o que adviria do seu desejo de que o filho se casasse. Eles haviam morado juntos durante anos e ela estava acostumada com a companhia dele, bem como com a ajuda financeira que ele dava para suas várias despesas pessoais. Quando compreendeu o que aconteceria se o seu filho se casasse, ela rasgou a lista, mas era muito tarde. Ele já estava a caminho do matrimônio. Essa mãe jamais perdoou o fato de o método da criação da lista funcionar tão bem. Ela recusava-se a acreditar que a eliminação não só tira alguma coisa da pessoa, mas também lhe dá alguma coisa, se ela assim permitir. Infelizmente, ela nunca permitiu que isso funcionasse da maneira correta.
Buda ensinava que todo homem é livre, que é ele quem faz o próprio destino por meio de suas escolhas, mas que ao fazer essas escolhas, ele tem de estar disposto a aceitar as consequências. Recentemente, dei uma olhada em uma lista no que fiz 10 anos atrás, durante um período de 12 meses. Foi gratificante verificar que todas as coisas que eu pedi nessa lista haviam me acontecido, nem sempre da maneira que eu esperava, mas elas haviam se tornado evidentes. Ocorreram coisas surpreendentes associadas a algumas delas, até mudanças de residências e ministérios, acompanhadas de mudanças para outras partes do país, que faziam parte da lista. Depois de completar a sua lista, você pode proteger os seus desejos, escrevendo no final da página: isso ou algo melhor, Pai. Que sua ilimitada boa vontade seja feita. Ou, agora libero minha lista para a perfeita execução da consciência do Cristo. Isso abre o caminho para que o mais elevado bem venha para você. Resumo: 1. Você pode criar primeiro a sua prosperidade mentalmente, por escrito. 2. A razão pela qual você precisa fazer isso é esta: se você apenas deixar-se levar pelos acontecimentos, sem um objetivo definido, vai se tornar uma desamparada vítima das circunstâncias. Se os seus desejos não forem definidos, você fica sujeito às personalidades dominantes que o cercam. A maneira de superar dificuldades é estabelecer uma meta por escrito. 3. A psicologia dos pobres demonstra que eles não utilizam essa técnica. Eles estão tão enredados em problemas do dia a dia que nada imaginam ou planejam para o futuro. 4. O pobre geralmente demonstra muita hostilidade e inveja com relação àqueles que foram bem-sucedidos na vida. 5. Você é hostil com pessoas que são bem-sucedidas ou sente inveja delas. Você aceita o seu sucesso delas. 6. Se você puder louvar e agradecer pelas graças concedidas a outrem, estará abrindo caminho para que o mesmo, ou mais, aconteça a você. 7. Escreva o que você realmente quer, não o que outra pessoa deseja que você tenha. 8. Convém fazer 3 listas: o que você quer eliminar de sua vida, o que você quer manifestar na sua vida e pelo que você é grato. 9. Faça a si mesmo as seguintes perguntas: esses desejos são espiritualmente sensatos? Esses desejos são o que mais me convém do ponto de vista emocional? Estou disposta a aceitar a responsabilidade que virá com a realização desses desejos? A que vou renunciar para dar lugar a eles? 10. Depois de fazer a sua lista, abençoe-a, não a mostre a ninguém e libere-a para sua perfeita execução por parte do Pai. 11. Dessa maneira você manifesta construtivamente seus desejos que vêm do Pai, em vez de reprimi-los destrutivamente. Primeiro, crie mentalmente a sua prosperidade, em imagens 4. A segunda maneira de criar mentalmente a prosperidade é imaginando-a. O poder de imaginação da mente está sendo agora descoberto pelos psicólogos, que dizem que a imaginação é um dos nossos mais fortes poderes mentais. No entanto, o poder de imaginação da mente é um dos mais antigos artifícios conhecidos pelo homem para conseguir o que se deseja. O homem pré-histórico gravava nas paredes de sua caverna imagens do alimento que ele esperava obter. Ele acreditava que, ao olhar frequentemente para essas imagens, faria com que um poder invisível trouxesse para ele alimentos na forma de carne de caça, peixes ou aves. Posteriormente, os antigos egípcios utilizaram o poder da imaginação mental em suas tumbas. Tão logo nascia uma criança da realeza, começava a construção de uma tumba para ela. Nas paredes dessa tumba, eram pintadas cenas da vida dessa criança, até a sua morte. As imagens representavam todas as experiências que ela teria desejado durante toda a vida: guerras vencidas, uma vida feliz e vitoriosa. Os egípcios esperavam que os eventos retratados na pintura viessem a ocorrer realmente na vida da criança. Há 2400 anos, na Idade de Ouro da Grécia, os ilustrados gregos também utilizavam esse processo mental. Eles cercavam, com belas imagens e esculturas, as mães que estavam prestes a dar à luz para que a criança pudesse receber saúde e beleza das imagens mentais da mãe. Os psicólogos que trabalham com gestantes estão agora redescobrindo essa técnica.
O poder das imagens. Em vez de lutar contra os problemas, imagine uma maneira de sair deles. O poder de imaginação da mente transforma pensamentos do tipo: nunca conseguirei passar por isso, ou isso nunca acontecerá comigo, em esperança, confiança e, finalmente, na aceitação mental de que isso pode acontecer comigo, ou isso irá acontecer comigo. Falamos no capítulo anterior a respeito do ouro em pó do universo, que espera que nós o moldemos por meio de nossos pensamentos, palavras e atos. Moldamos essa substância em resultados precisos e palpáveis por meio de imagens. Antecipamos as coisas boas imaginando-as. As ideias vagas não produzem resultados, porque a elas faltam substância e poder. As esperanças indefinidas e os objetivos indeterminados não são convincentes para a mente, ao passo que uma imagem nítida do bem que desejamos estimula as pessoas, os lugares e os acontecimentos a cooperar com os nossos desejos que mentalizamos. Uma dona de casa preocupada queixava-se de que, há 3 anos, o patrão do marido prometida a ele uma transferência de cargo e uma promoção. Devido à política da empresa, o assunto fora aparentemente esquecido. Argumentação com o chefe, preces e outros métodos simplesmente não funcionavam. Como havia uma vaga na filial do estado natal desse casal, eles solicitaram uma transferência. Outro casal estava igualmente interessado na transferência para o local em que trabalhava o marido dessa dona de casa. Em ambos os casos, o pedido de transferência tinha sido rejeitado, e as vagas continuavam sem ser preenchidas. Sugeria a essa frustrada esposa que se ocupasse em visualizar imagem de si mesma e do marido voltando a morar no estado onde nasceram entre parentes e amigos, que elaborasse uma lista de todas as coisas que precisaria fazer na eventualidade de ocorrer a transferência, que conseguisse folhetos de viagens com ilustrações coloridas, descrevendo seu estado natal e olhasse com frequência esses folhetos. Em suas meditações, ela deveria viver mentalmente na situação desejada, vendo o marido feliz no novo emprego, enquanto desfrutavam os cenários tropicais de seu estado natal. Ela experimentou fazer isso e, durante algumas semanas, nada aconteceu. Então, um dia o marido dela recebeu um telefonema do presidente da empresa, comunicando que ele os estava transferindo para seu estado natal, e transferindo o outro casal para o atual cargo que ele ocupava. Anteriormente, o chefe já negara essas mesmas solicitações. A mulher comprovou que uma pessoa pode imaginar uma coisa e fazer com que ela se realize, em vez de tentar forçar a situação de alguma maneira externa. Como a visualização cura. Uma secretária estava preocupada com as notícias de que seu sobrinho favorito iria se submeter a uma cirurgia no cérebro em poucos dias. Ela decidiu criar uma roda da fortuna, como uma maneira de criar imagens dele como uma pessoa sã. Ela usava uma pasta de arquivo que levava consigo durante todo o dia. Nessa pasta, que serviu como sua roda da fortuna, ela colou fotografias recentes do sobrinho, quando ele estava feliz e com saúde. Sob as fotografias, ela escreveu: "Você manifesta uma saúde radiante." No lado de dentro da pasta, no alto, ela escreveu: "Curas milagrosas acontecem atualmente, da mesma forma que nos tempos bíblicos." Perto da fotografia do sobrinho, ela escreveu: "Billy, sua mente, seu corpo e sua vida são saudáveis." E na parte inferior da pasta: "Obrigada, meu Deus, pela recuperação de Billy." Em algum lugar de sua roda da fortuna, ela anotou estas palavras: "Um dia cheio de alegria está próximo." E isso aconteceu. A primeira notícia ela recebeu depois disso foi do próprio Billy, um bilhete no qual ele dizia que se sentia bem, tinha recebido alta do hospital sem ser submetido à cirurgia, e acabara de voltar de uma caçada. Depois, ela soube que, após terem sido realizados outros exames, antes da cirurgia programada, constatou-se que o tumor havia desaparecido. O interessante é que, logo depois que essa secretária fez a roda da fortuna com imagens do sobrinho sadio, toda a preocupação dela com o estado de saúde do rapaz desapareceu. Imagina-lo sadio deu-lhe uma maravilhosa sensação de paz. Então chegaram as boas novas do próprio Billy. Como a visualização funcionou para o filho da autora.
Em uma determinada ocasião, fiz diversas palestras no sul da Califórnia e aprendi a gostar da região. Depois de voltar para a minha casa no Texas, falei com meu filho a respeito da beleza tropical do sul da Califórnia, de sua forte atmosfera metafísica e de sua florescente prosperidade. Ele ficou fascinado com a possibilidade de morar naquele lugar. Enquanto ainda estava no curso secundário, ele fez uma roda da fortuna para atingir esse objetivo. Nessa roda da fortuna, para a qual ele utilizou uma folha grande de cartolina, ele colocou alguns retratos dele cercados por fotografias do sul da Califórnia, na praia, jogando golfe, perto de uma palmeira no deserto, usando roupas tropicais coloridas, com amigos, dirigindo nas vias expressas e assim por diante. Quando ele fez sua roda da fortuna da Califórnia, compreendi que deveria me esforçar para que ele fosse para uma escola naquele estado. Durante muitos meses ele manteve a representação visual dos seus desejos no quarto dele, onde havia todas as noites antes de dormir. Finalmente, ele se desfez do cartaz. Alguns anos mais tarde, ele decidiu alistar-se na Força Aérea. Quando voltou para casa, depois do treinamento básico, ele disse empolgado: "Adivinha para que parte do país eu fui designado?" "Não tenho a menor ideia." "É claro que você tem. Vou para o sul da Califórnia. Sou o único recruta, entre centenas de minha turma de treinamento básico, que vai para aquela base." Fora estabelecido que todo o seu grupo deveria ir para bases do norte ou do meio-oeste, mas, antes de chegarem ao nome dele na lista alfabética, aquelas bases estavam cheias. Junto com outros, ele esperou várias horas enquanto seu comandante tentava localizar outra base para ele. Finalmente as ordens chegaram: Base Marte da Força Aérea, Riverside, Califórnia. Isso foi apenas o começo. Depois de chegar ao sul da Califórnia, Richard logo estava jogando golfe no deserto, dirigindo para cima e para baixo nas vias expressas, indo à praia e fazendo novos amigos, tudo que fora retratado em sua roda da fortuna 2 ou 3 anos antes. Uma noite, 6 meses depois, ele telefonou e me disse: "Você se lembra daquele carro esporte que eu tinha em minha roda da fortuna da Califórnia, aquele azul muito bonito?" "Claro que me lembro. E essa é uma coisa que você nunca conseguiu. É por isso que estou telefonando, para dizer que agora estou dirigindo esse carro. Não com o salário de um soldado da Força Aérea. Não pode ser. Mamãe, volte o seu pensamento para a roda da fortuna. Não se lembra de que aquele carro esporte azul tinha uma loura dentro dele? Estou namorando aquela loura, o carro azul é dela, e eu o estou dirigindo. Aquela roda da fortuna foi uma prova para mim de que a imaginação nos dá a possibilidade de nos livrarmos das restrições do tempo e do espaço, e superarmos todas as limitações de nossa vida. No devido tempo, minhas próprias imagens do sul da Califórnia deram resultado, e eu tenho o prazer de viver ali já há alguns anos. Porque as imagens podem não funcionar imediatamente. Muitas pessoas ficam frustradas quando uma roda da fortuna não funciona de imediato. Para grandes mudanças que irão trazer amplas consequências, geralmente leva tempo para que a coisa imaginada seja absorvida pela sensibilidade do subconsciente. Quando isso acontece, essas imagens começam a se materializar. Tive certa vez uma amiga que vivia no meio-oeste. Ela e o marido queriam se mudar para a Flórida e fizeram uma roda da fortuna com esse objetivo. Dentro de um ano, estavam morando na Flórida, mas só depois de 4 anos é que conseguiram a casa, os empregos, o barco e os amigos retratados na roda da fortuna. A imagem visualizada concretiza-se tão logo a mente subconsciente começa a aceitá-la. Ela pode parecer tão diferente das experiências do passado ou do presente que é preciso tempo para que o subconsciente a absorva. É aí que entra a persistência. Em uma das minhas viagens para fazer palestras no sul da Califórnia, tive certa vez o prazer de jantar com o Dr. Ernest Wilson em sua encantadora casa nas colinas de Hollywood. Fundador da Unity, em Los Angeles, o Dr. Wilson explicou-me como o poder de imaginação da mente havia funcionado em seu favor para manifestar sua casa na colina.
Há alguns anos, quando se estabelecia em Los Angeles pela primeira vez, seu escritório localiza-se no centro da cidade. De sua mesa de trabalho ele podia ver pela janela as colinas de Hollywood e pensava: é ali que eu quero, um dia, construir uma casa e morar. Ele teve várias residências desde então, mas persistia em cultivar esse sonho e um dia ele se materializou. Se as coisas boas que você imaginou não acontecerem, pode ter sido pelo fato de você ter entulhado a mente com um número muito grande de imagens, ou porque você manteve muitas expectativas para o presente. Quando determina com clareza os seus desejos e imagina aquilo que lhe é mais necessário, você abre caminho para que isso aconteça, em geral, rapidamente. Uma empresária precisava de um carro. Ela também queria se casar novamente. Fez uma roda da fortuna na qual aparecia um homem dirigindo um carro. Nada aconteceu até que ela começou a imaginar apenas o carro do qual necessitava, sem o home dentro dele. Então uma tia lhe escreveu, dizendo que queria se desfazer de um carro que possuía e pedia que a sobrinha o aceitasse como presente. Como ela estava em início de carreira, tendo muito o que aprender, aquela também não era a ocasião certa para pensar em casamento. Tão logo eliminou o asamento de suas imagens mentais, materializou-se aquilo de que ela mais necessitava. Surge um novo negócio por meio da visualização. Uma dona de casa fez uma roda da fortuna para o marido. Ele vinha trabalhando além do expediente normal, durante todo o ano, em um campo de trabalho pelo qual não tinha mais interesse. Na sua roda da fortuna, ela desenhou uma linda piscina, um grande gramado e um amplo terraço. Eles também haviam pensado na possibilidade de abrir um negócio no qual iriam trabalhar apenas 6 meses por ano, em vez de 12. Então o marido adoeceu, as condições financeiras do casal pioraram, e eles esqueceram temporariamente seus desejos expressos em imagens. Enquanto estava se recuperando, o marido disse que não tinha a intenção de voltar para o emprego em que trabalhava 18 horas por dia, e que chegara a hora de encontrar aquele trabalho de 6 meses por ano. Juntos, eles afirmaram que esse trabalho estava prestes a aparecer. 3 dias depois, a esposa viu um anúncio no jornal a respeito de um negócio que estava disponível para arrendamento ou venda. Verificaram que se tratava de um parque aquático, que ficava aberto ao público durante 6 meses por ano. Esse era o tipo de negócio que eles vinham há muito desejando, e tinham registrado em imagens na roda da fortuna. Embora não dispusesse de capital, o homem conseguiu um empréstimo para arrendar o negócio por um ano, com a opção de comprá-lo posteriormente. Durante o primeiro ano do novo negócio, ele investiu $5.000 para manter o parque funcionando, mas ainda assim sentia que queria comprá-lo. Como ele não conseguiu chegar a um acordo com o proprietário, o parque foi vendido a outra pessoa. E em vez de ficar desanimado, o homem sentiu de modo tão intenso que aquele era o negócio que Deus planejava para ele que disse à mulher: "Meu bem, não se preocupe porque alguém o comprou. Nós dedicamos muitas horas de amor e de trabalho para melhorá-lo, durante o ano em que o arrendamos, por isso ele é realmente nosso. Sinto isso de uma maneira tão plena que continuarei a imaginar que ele nos pertence." E assim fez. Enquanto isso, ele mentalizava imagens do parque funcionando normalmente, até dos funcionários e de seus deveres. Fez uma lista dos meios pelos quais podia prestar serviço, bem como das maneiras como podia melhorar o atendimento. Também imaginou a si mesmo como proprietário de um terreno baldio adjacente. Ele fez tudo isso mesmo sabendo que outro homem era proprietário do negócio. Então um dia isso aconteceu. O novo proprietário entrou em contato com ele, pediu a sua opinião e confidenciou que queria vender o negócio para comprar um outro. Depois de algumas negociações, eles chegaram a um acordo e a venda foi fechada. O homem que havia imaginado tudo aquilo deixou de lado sua lista de melhorias e entrou em ação, para contratar os empregados que havia visualizado anteriormente. Esse homem não apenas conseguiu o que mentalizara, mas também que todos lucrassem com o negócio. O primeiro proprietário vendera o negócio com um bom lucro. O segundo proprietário decidiu depois se desfazer do negócio, e por isso pôde comprar aquilo que realmente desejava.
Fazendo a visualização, o homem que se tornou o terceiro proprietário pôde comprar o negócio pelo preço e nas condições adequadas para ele. Posteriormente, ele teve oportunidade de comprar o terreno adjacente, como havia imaginado. Ele tem, desde então, um negócio próspero, que permite, a si próprio e à família, viver mais comodamente do que o permitia seu emprego anterior. Ele comprovou o poder da imaginação. Se você está curioso para saber se esse homem tinha o direito de se imaginar como proprietário do parque mesmo quando ele ainda pertencia a outra pessoa, lembre-se dessa grande verdade: a palavra desejo, desire, em inglês significa, do Senhor. Quando você ousa mentalizar os desejos permitidos por Deus, todas as pessoas envolvidas são abençoadas e orientadas para o seu mais elevado bem. Lembre-se também de que a ação da mente é imaginar. Se você não estiver imaginando conscientemente o que deseja de uma maneira construtiva, estará imaginando inconscientemente o que não deseja de uma maneira destrutiva, e continuará a ter problemas. Imaginar deliberadamente aquilo que você deseja é a maneira de superar todos os problemas. A visualização ocasional traz resultados. Uma visualização ocasional mas definida também tem seus efeitos, porém, em geral, de maneira não muito rápida. Um corretor de imóveis que havia descoberto o poder da visualização queria adquirir alguns apartamentos dúplex que estavam à venda. Embora não tivesse conseguido um financiamento, ele começou a passar algum tempo meditando todos os dias, visualizando a si mesmo como proprietário dos apartamentos. Um dia, enquanto estava negociando um empréstimo para outros imóveis, um rico benfeitor tomou conhecimento do seu desejo de adquirir os apartamentos e rapidamente concordou em providenciar o financiamento. Tal fato surpreendeu o corretor, que não havia pensado em tratar do assunto com aquele homem, uma vez que ele estava financiando muitas de suas outras transações comerciais. Quando jovem, eu sempre quis ter um anel em forma de coração, com a pedra preciosa associada ao mês do meu aniversário. Nasci no dia dos namorados, mas nunca mencionei o meu desejo a qualquer outra pessoa, pois tive uma infância pobre. Algumas décadas depois de minha visualização da infância, recebi um telefonema interurbano de uma mulher que eu jamais tinha visto. Ela me disse que, depois de ter aplicado o que havia lido em um dos meus livros, tinha herdado uma fortuna considerável. Uma parte da herança era uma mansão cheia de valiosas antiguidades, pratarias e joias. Disse também que, para expressar gratidão por meus livros, ela queria me presentear com algum bem de sua herança. Pensava frequentemente, disse-me ela, em oferecer-me um determinado anel. Um tanto timidamente, ela disse: você pode não gostar dele porque ele é apenas um anel de ametista, que não é uma pedra muito cara. Imediatamente eu disse: como, uma ametista? Desejei uma ametista durante anos. Essa é a pedra do meu mês de aniversário. Certo, mas talvez você não goste deste anel. Ele é diferente. Tem a forma de um coração. Enquanto eu tentava encontrar palavras, ela explicou que aquele anel fizera parte de uma valiosa coleção de joias e havia passado de geração em geração, por ter um valor sentimental. Através do éter, a muitos quilômetros de distância e muitos anos depois, uma pessoa que eu jamais tinha visto sintonizara-se com o meu desejo imaginando na infância e presenteou-me com o inusitado objeto almejado, um anel de ametista com o formato de um coração. Ele era lindo e continuo a usá-lo como uma lembrança do poder de imaginação da mente. O que dizer a respeito da prosperidade em forma de herança? Quando falo a respeito de pessoas que se tornam prósperas por meio de heranças, sempre ouço alguns protestos indignados: mas eu não quero ficar próspero graças a uma herança. Por que não? Se alguém vai passar desta para melhor, por que você não pode se beneficiar disso? Se não for você, será a outra pessoa. É muita presunção pensar em suas orações ou suas imagens pela prosperidade irão causar a morte de uma pessoa, apenas para que seus desejos se tornem realidade. As pessoas deixam o plano material por escolha própria. Elas atraem para si as circunstâncias e os eventos apropriados para a sua partida, de acordo com a sua natureza mais íntima e o karma acumulado.
O máximo que as suas imagens em prol da prosperidade podem fazer é influenciar uma pessoa para organizar seus assuntos financeiros de modo a beneficiá-lo na ocasião da morte dela. Mas pensar que os seus desejos por coisas melhores irão levá-la deste plano terrestre, apenas para beneficiar você, é um exagero. O melhor é simplesmente imaginar o que se deseja, sem determinar como, quando e por intermédio de quem esse desejo se concretizará. Se o canal normal e mais natural é uma herança, então aceite-a. Uma empresária tomou conhecimento do poder da mente e decidiu usá-lo para manifestar $10.000. Todos os dias, por alguns instantes, ela pegava $10.000 em dinheiro de brinquedo, segurava as notas na mão, olhava para elas e afirmava: $10.000 estão vindo para mim da maneira que Deus quer, para meu uso pessoal, e é o uso TILIZAREI com sabedoria. Ela deu continuidade a esse processo durante vários meses. Um dia, seu advogado a informou que ela havia herdado $10.700 do espólio de sua mãe. Desde então, ela continuou a aumentar a prosperidade por meio de um emprego melhor, mas aqueles $10.000 foram uma extraordinária bênção para ela. Certamente ela não se considerou culpada pelo modo como aquilo aconteceu. Ela imaginou o que queria, afirmou e então o caminho foi aberto para que isso se manifestasse, da maneira que Deus quis, que nesse caso foi por meio de uma herança. A visualização resolve problemas familiares. Você pode visualizar coisas boas para os outros e ajudar para que isso aconteça. Algumas pessoas têm medo de fazer isso, embora não considerem importante continuar a criar problemas para os outros por meio de seus medos, preocupações e conversas negativas. Você está sempre imaginando, para você e para os outros, seja algo bom ou algo ruim. Muito mais construtivo é imaginar deliberadamente alguma coisa boa para os outros, em vez de continuar a imaginar problemas para eles. Os pais de uma jovem estavam muito preocupados porque ela havia afirmado que não iria para a faculdade. Seu namorado atual havia abandonado os estudos no curso médio. A situação parecia desanimadora até que a mãe dela fez uma roda da fortuna, imaginando para a filha um futuro feliz e harmonioso. Na roda, ela colocou fotografias de uma moça bem ajustada, indo alegremente para a faculdade. Ela até se aventurou a expor com precisão em palavras e imagens que sua filha iria concluir com sucesso a faculdade. Também havia fotografias de colegas de faculdade. Sem dizer nada a ninguém, a mãe começou a olhar diariamente as fotografias. Ao fazer isso, imediatamente ficava despreocupada e sentia-se melhor a respeito da filha. Dentro de algumas semanas a filha, então perto de concluir o ensino médio, anunciou que havia decidido frequentar a faculdade durante um ano, apenas para ver como seria, explicou ela. A mãe sorriu com um suspiro de alívio. Durante o primeiro ano de faculdade, longe de casa, os horizontes da moça ampliaram-se tanto que ela perdeu o interesse pelo namorado da cidade onde residia, e este acabou afastando-se de sua vida. No final daquele primeiro ano, ela anunciou que queria continuar faculdade no ano seguinte, e assim fez. Enquanto cursava o segundo ano, ela encontrou um novo namorado e logo estavam falando em casamento. Quando estavam no último ano, já perto da colação de grau e com empregos assegurados, casaram-se. O marido é treinador numa escola secundária e ela leciona na mesma escola. Tudo isso aconteceu graças a uma mãe que conhecia o poder da imaginação, e fez algo construtivo com ele. As imagens possibilitam uma volta ao mundo. Ao conversar com um proeminente membro da igreja que acabara de regressar de uma viagem pelo mundo, comentei a respeito de seu gosto pelas viagens. Ele disse: tudo por culpa da minha mulher. Ela fez uma roda da fortuna para viajar pelo mundo e a colocou na porta do quarto de dormir, onde podíamos vê-la todos os dias. Isso aconteceu há muitos anos, e já demos a volta ao mundo 3 vezes. Nós não possuímos dinheiro para tanto, mas temos amigos que possuem. Eles continuam a nos convidar para viajar com eles, apenas para fazer-lhes companhia. Se minha mulher não tirar aquela roda da fortuna da porta do quarto, provavelmente iremos continuar a viajar pelo mundo.
Recentemente, esse casal fez outra viagem para o exterior. Nos dias de hoje, ouvimos falar muito a respeito de melhorar a nossa imagem. Imaginar o tipo de vida que você realmente quer viver é uma ótima maneira de melhorar a sua imagem e ajuda-la a se manifestar. As autoridades dos grandes centros urbanos geralmente usam o poder das imagens para criar um plano diretor. Elas contratam especialistas a quem chamam de diretores de planejamento. Uma revista de informação divulgou recentemente que o governo se negara a liberar fundos para a expansão de determinada cidade pelo fato de ela não possuir um plano diretor. Quantos de nós também deixam de receber fundos, a ajuda de que necessitamos do reino da essência cósmica, pelo fato de não ter nenhum plano diretor pelo qual o poder da mente, o pó de ouro, ou a essência do universo se manifeste como um bem maior em nossa vida? Ao pesquisarmos as páginas da história, descobrimos que muitas pessoas importantes utilizaram inconscientemente algumas dessas leis criativas da prosperidade. Napoleão mantinha um grande mapa diante de si, com bandeiras coloridas que indicavam os deslocamentos que planejava para seus exércitos, com meses de antecedência. Ele também anotava seus planos e desejos. Historiadores afirmam que ele ditava em detalhes a ordem e a extensão das marchas, os locais de encontro dos dois exércitos, o ataque, os movimentos do inimigo, e até os erros que esperava serem cometidos pelo inimigo 2 meses antes que isso acontecesse, e a 10 ou 12 quilômetros de distância do lugar onde aconteceria. Quando a imaginação parece não funcionar. Uma mulher solteira escreveu recentemente: venho imaginando um marido para mim há mais de um ano, mas nada aconteceu. Ela descrevia com muitos detalhes os caminhos que havia seguido a respeito do processo de imaginação. Ela também escreveu relatando vários casos amorosos desfeitos. Talvez houvesse uma necessidade de perdão e de liberação relativas a esses romances interrompidos. Tenho também a impressão de que aquela jovem mulher estava trabalhando mentalmente com empenho demais, de forma que estava repelindo em vez de atrair seus desejos. Ela parecia estar tentando forçar mentalmente os resultados. Depois de fazer a sua roda da fortuna, trabalhe com ela diariamente durante algum tempo. Uma sensação de paz a respeito dela ou a perda de interesse nela indica que você está realmente pronto para liberar os seus desejos e deixá-los surtir efeitos. Meu filho diz frequentemente: é quando coloco minha roda da fortuna no porão que ela funciona. Chega o momento em que precisamos fazer uma espécie de sabá. Apenas relaxe, dando aquilo que você deseja uma leve atenção. Essa é a hora de relaxar e confiar, ou de relaxar e deixar nas mãos de Deus. Depois que o trabalho é feito no plano mental, você pode ter certeza de que o bem almejado irá se manifestar no plano exterior tão logo o tempo, as pessoas e os acontecimentos tenham se harmonizado. Esses detalhes não lhe competem. Essa é a hora de lembrar que você tem apenas de imaginar uma coisa e fazê-la se manifestar, em vez de racionalizá-la ou forçar resultados. Sugestões para fazer uma roda da fortuna. Um engenheiro do Alabama preparou uma roda da fortuna que funcionou tão bem que ele mudou de um emprego medíocre numa região remota para um emprego numa empresa que construía edifícios e muitos milhões de dólares. Ele arranjou uma grande cartolina, traçou nela um círculo que dividiu de acordo com as diversas áreas de interesse de sua vida: dinheiro, família, saúde, etc. Em cada segmento ele colocou ilustrações das coisas que desejava naquela fase de sua vida. Eis aqui outras sugestões. Primeira, guarde segredo a respeito de suas imagens. Não converse sobre elas nem tente convencer outras pessoas a testar esse método. As palavras segredo e sagrado têm a mesma raiz. O que é sagrado é preciso manter em segredo. Segunda, utilize grandes cartazes de cartolina coloridas, se quiser obter resultados grandiosos, belos e coloridos em sua vida. Um professor universitário fez uma roda da fortuna para viajar pelo exterior. Ela era pequena, feia e tinha um amontoado de ilustrações que não chamavam a atenção, e ela funcionou. Ele fez uma viagem com um amontoado de gente feia e desinteressante.